Prova do Colégio Militar de Salvador de 2021 para 2022, começando aqui com uma questão bem tranquila, hein? Bem básica, não precisa saber quase nada de matemática aqui. Tem que saber adição, subtração. Tem aqui uma coisinha um pouquinho mais difícil, que é metade do número de poltronas. Tem que raciocinar um pouco aqui. Mas é uma questão bem tranquila que dá até para um aluno de quarto ano resolver. Agora, duas recomendações que eu dou para você que vai começar a resolver questões, tá? Acostume-se a, antes de começar a ler aqui o enunciado, lê aqui antes o que o problema está perguntando. Olha aqui a pergunta que ele faz. Lá no final, você vê o que ele quer saber. Quantos passageiros chegaram a Pojuca nessa viagem? Ele quer saber quantos passageiros, qual é o número de passageiros. E aí, tudo bem, você vai entender só lendo isso? Claro que não. Mas você já vai ler o enunciado, já com isso em mente. Eu estou preocupado com o número de passageiros desse ônibus. É só uma direção para você prestar atenção quando ele falar nisso, né? E outra coisa importantíssima que eu recomendo a você é a seguinte: quando você olhar resoluções em vídeo, não fica esperando o professor explicar o enunciado, não. Você tem que pausar o vídeo, ler o enunciado, entender o enunciado e tentar chegar a uma solução, pelo menos encaminhar a solução. Isso, a capacidade da leitura matemática, a capacidade de ler um problema e entender o que ele quer, é uma habilidade que você precisa desenvolver. E se você se acostumar a olhar o vídeo, ficar esperando o professor digitar o problema, começar a explicar e resolver, e você só assistir a resolução deles, aí você vai ter um aprendizado muito menor assim. A melhor coisa é você tentar resolver, quebra a cabeça um pouquinho, e aí depois você olha a solução do professor, tá? Mesmo que você tenha dificuldade, hein? É importante você se acostumar a entender enunciado. É a habilidade da leitura matemática que você tem que desenvolver. Então, já sabe que ele está interessado no número de passageiros que chegaram lá, né? Então, vamos ler o enunciado, ó. Um ônibus parte de Salvador com destino a Pojuca. Das 45 poltronas existentes para passageiros, 38 estão ocupadas no momento da partida. Olha aqui. Você está preocupado com isso aqui, ó. Você tem que achar o número de passageiros que tem no ônibus. Então você começa com 38. Vamos botar aqui na partida. Você tinha um total de 38 passageiros. Aí o ônibus vai embora com 38 poltronas ocupadas. Claro que você vai ter aqui umas poltronas livres, né? Se você precisar calcular, é só você fazer 45 menos o número de ocupadas, você vai ter um número de livres. Por exemplo, nesse momento da partida, quantas são as poltronas livres? 45, que é o total, menos 38, que são as ocupadas. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 7, né? Ó, pede emprestado, vai virar 15. 15 menos 8 dá 7. E aqui emprestou, virou 3. 3 menos 3, 0. Então, 7 poltronas livres aqui na partida. Bom, aí vem as paradas, ó. A primeira parada ocorre em Simões Filho, descendo 12 passageiros e subindo 7 outros passageiros. Vamos anotar isso aqui? Na primeira parada, o que aconteceu? Desceram 12 e subiram 7. Então, o número de passageiros, o que vai acontecer com ele? Você vai subtrair 12, porque desceram 12, você tem agora aqueles 12 viraram poltronas livres, né? Você tem aqui as ocupadas, então você vai ter menos 12 ocupadas. E aí, subiram 7. Então, subiram 7, você vai passar a ter mais 7 ocupadas. Então, você vai ter que fazer essa conta, pegar as poltronas ocupadas que você tinha, que era isso aqui, aí você vai desocupar 12 delas, vai subtrair 12. Isso aqui dá quanto? 6 e 2, dá 26. Então, com a descida desses 12, você ficou agora com 26 ocupadas. Aí, vão subir 7.
Então, você vai ter mais poltronas ocupadas. Você tinha 26 ocupadas, que eram 26 passageiros. Você vai ter agora mais 7 passageiros, mais 7 poltronas ocupadas. Isso aqui vai dar 33. Então, ele saiu dessa primeira cidade aqui com 33 poltronas ocupadas. É a mesma coisa que 33 passageiros. Certo, e aí vamos para a segunda parada. Antes de ir para a segunda parada, eu quero lembrar uma coisa aqui. Quanto tempo se leva para resolver uma questão dessa? A prova do Colégio Militar, a partir de 2021, ela colocou uma média de 6 minutos para cada questão. É 3 horas e meia para fazer 24 questões ao todo e mais a redação. Vai dar mais ou menos isso aí, em média, 6 minutos para cada questão. Agora, o professor resolvendo aqui, ele não vai levar 6 minutos, sabe por quê? Porque ele está explicando. E você está olhando a explicação, então você vai levar mais tempo. Eu já resolvi uma questão aí complicada que levou 20 minutos e alguém reclamou que... Como que pode? 20 minutos, não tem esse tempo todo na prova. Claro, mas aqui o professor está explicando, vai levar mais tempo. Se eu fosse resolver aqui como é na prova, eu não ia nem poder estar falando, eu ia só fazer conta e você não ia entender nada, né? Então, não se impressione se você olhar lá uma questão que levou 10 minutos, 15 minutos, isso é comum. Na aula é assim, né? Na aula o professor bota um problema no quadro e às vezes fica meia hora explicando. Mas você depois, na hora de fazer a prova, você já treinou, você já tá craque e você vai resolver aquilo mais rápido, certo? Isso que eu falei é óbvio, né? Então, vamos para a segunda parada. A segunda parada está descrita aqui, ó. A segunda ocorre em Camaçari, onde descem 12 passageiros e sobem outros 8. Vamos anotar isso aqui, ó. Descem 12 e sobem outros 8. Então, o que aconteceu? Você vai ter menos 12 passageiros no ônibus porque desceram 12. E aí subiram 8. Então, você vai passar a ter mais 8 passageiros no ônibus. E aí você vai ficar com quantos passageiros? Pega o que você tinha, que era 33, né? Aí você tira 12, que são esses 12 aqui que desceram. Fica com quanto isso? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, 21. Aí sobem 8. Subindo 8, você vai ficar com um total de 29 passageiros. 29 passageiros é o que tinha aqui no final da segunda parada, né? Com a descida desses e a subida desses, certo? E aí vamos para a terceira parada. Ó, a terceira parada ocorre em Dias d'Ávila, onde não desce passageiro algum e sobe uma quantidade, de maneira que o número de poltronas vazias ficou a metade do número de poltronas ocupadas. Caramba, isso aí ficou complicado, hein? Olha aqui, na terceira parada, ele falou que não desceu ninguém, né? Não desce ninguém, mas sobe uma certa quantidade de passageiros. Então, sobe uma certa quantidade de passageiros. Eu tenho aqui um número desconhecido, né? E aí, como é que eu vou achar? Eu tinha 29, mas subiu um número desconhecido. Vai ficar com quantos? Aí você vai saber com quantos vão ficar a partir dessa informação que ele dá aqui, que é uma informação capciosa. Olha aqui. Subiu uma certa quantidade, que eu chamei aqui de interrogação, de maneira que aconteça isso aqui, que o número de poltronas vazias ficou sendo igual à metade do número de poltronas ocupadas. Olha só, com essa informação aqui, dá para você descobrir quantas poltronas ficaram ocupadas. Sabe por quê? O ônibus não tem 45 lugares? 45 lugares. Depois dessa parada, esse ônibus vai ficar assim. Vai ficar com o número de poltronas vazias igual a metade do número de poltronas ocupadas. Então, eu vou escrever assim: ocupadas e vazias. Eu vou representar o número de poltronas ocupadas por 2 quadradinhos. E vou representar um número de poltronas vazias por 1 quadradinho. O que isso aqui significa? O número de poltronas vazias é um número desconhecido ainda, mas eu sei que ele é a metade do número de ocupadas. Então, 1 é a metade de 2, eu posso representar assim.
eu represento esse número desconhecido aqui por um quadradinho. Então, esse número é metade desse. É a mesma coisa que dizer que esse número é o dobro desse. E aí, dá para eu descobrir quem é um quadradinho? Quanto vale isso aqui? Sim, porque eu sei que esse total dá quanto? Dá 45. Ou seja, eu estou dizendo aqui que 3 quadradinhos valem 45. Esses quadradinhos são as ocupadas e as vazias. Né? Eu estou representando por números, de tal forma que esse número é metade desse, que é a mesma coisa que dizer que esse número é o dobro desse. Se você somar tudo, você vai ficar com 3 quadradinhos, dando um total de 45. Então, quanto que vale um quadradinho? O quadradinho é a terça parte de 45, e a terça parte de 45 é quanto? 45 dividido por 3. Quando você tiver mais craque, você vai estar fazendo essa conta de cabeça. Mas enquanto ainda não está, arma a continha para fazer. Ó, 4 por 3 dá 1, resto 1. Abaixo 5, 15 por 3 vai dar 5 e resto 0. Então, o quadradinho vale 15. Quadradinho vale 15. Ou seja, o ônibus saiu daqui com 15 livres e as ocupadas é o dobro disso, 30 ocupadas. São 2 quadradinhos, né? Um quadradinho é 15, 2 quadradinhos vai ser 30. Então, o ônibus saiu daqui com 30 poltronas ocupadas, ou seja, 30 passageiros. Pronto, quarta parada. Ainda tem mais uma brincadeira aqui. Quarta parada, ó. A quarta ocorre em Mata de São João, subindo uma quantidade de passageiros novos, que é a terça parte do número de passageiros que estava no ônibus. Presta atenção. Você vai ter aqui um aumento de passageiros, que eu ainda não sei quanto é. Não desceu ninguém, né? Só subiu. Então você vai ter mais poltronas ocupadas. Ele diz que essa quantidade é igual a terça parte do número de passageiros que estava no ônibus. Terça parte do número de passageiros que estava no ônibus. Quantos passageiros estavam no ônibus? 30. Então, essa quantidade que subiu aqui é a terça parte de 30. Quanto é a terça parte de 30? É 10. Então, subiram 10 passageiros. Tinha 30 passageiros, com esses 10 que subiram, ficou um total de 40 passageiros, que é a mesma coisa que 40 poltronas ocupadas. Então, depois dessa quarta e última parada, chegou lá o final, né? A cidade de destino. Na cidade de destino chegaram esses 40 passageiros. Então, quantos passageiros chegaram a Pojuca nessa viagem? 40. E 40, olha aqui. Resposta correta, letra C de Charlie.